Graça e paz a todos os meus inscritos, Deus os abençoe. Nesta noite, iremos tratar sobre o assunto, o templo que Jesus conheceu, amém? Vamos estar lecionando este estudo e eu creio que vai ser para o seu crescimento, para a graça e para a edificação da igreja, amém? Você já se perguntou qual era o templo que Jesus conheceu, visitava e até deu ensinamentos a respeito dele? O templo que Jesus conheceu durante a sua vida não era o mesmo templo, o mesmo que o lendário templo construído pelo rei Salomão. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, saqueou o templo de Salomão durante o cerco a Jerusalém e, posteriormente, completamente destruído em 586 a.C. Também não era o segundo templo, construído por Zorobabel, após o exílio, que, embora menos imponente do que a construção de Salomão, tinha um significado especial para o povo judeu, como símbolo de sua restauração nacional e resistência ao paganismo. O templo que Jesus conheceu era o templo chamado Terceiro Templo, construído por Herodes o Grande, com o objetivo de superar a grandiosidade do Templo de Salomão. Amém? Nós vamos aqui no primeiro tópico, que é a magnificência do Templo de Herodes. Amém? Herodes empreendeu um projeto monumental para construir o Templo de Jerusalém. Ele expandiu a área do Monte Moriá, criando grandes plataformas sustentadas por superestruturas maciças. Com uma equipe de até 18 mil trabalhadores e uma quantidade impressionante de materiais de construção, Herodes não poupou esforços nem despesas para cumprir, a profecia de Ageu, que dizia que a glória daquela última casa seria maior do que a da primeira. O templo de Herodes foi concluído em 64 d.C., pouco tempo antes de ser destruído para sempre. O segundo tópico, meus irmãos, é a arquitetura e a influência do templo. Amém? Glória a Deus. A descrição entusiástica do templo de Herodes por historiadores como Flávio Joséfo, que escreveu os Escritores dos Hebreus, e referências encontradas no Talmud, os permitem ter uma ideia clara desta imensa estrutura. O templo tinha uma mistura de influências babilônicas, greco-romana e asiáticas. Suas plataformas maciças, pátios e a fortaleza Antônia lembravam as estruturas babilônicas. Enquanto o santuário em si foi construído em estilo greco-romano, com elementos predominantemente romanos. As colunas capitais e fortão
triangular confiram um esplendor oriental ao templo. Era uma estrutura imponente destinada a impressionar todos a que haviam. Então, era um belo templo, né? Era um belo templo. Muito bonito. Grande, forte, né? Com uma estrutura muito bela. Foi esse templo de Herodes, conhecido como o terceiro templo. Amém? Glória a Deus. A divisão e o acesso do templo. Na divisão do templo de Herodes, tinha várias áreas distintas, cada uma com um propósito específico. A entrada principal era através de portões cortados no imenso muro que cercava o templo. Havia várias portas em cada extremidade, com destaques para a porta de ouro. No interior havia um vasto pátio retangular chamado Pátio dos Gentios, que podia acomodar homens, mulheres, incrédulos, hereges e pessoas ritualmente impuras. Esse pátio público era semelhante a um fórum romano, ou uma agora grega, ou uma ágora grega, onde as pessoas se reuniam para conversar, fazer negócios e passar o tempo. Além do pátio dos gentios, havia o pátio das mulheres, onde apenas as mulheres podiam entrar, e o pátio dos homens, reservado para os homens judeus. Essas divisões se baseavam nas práticas religiosas e nas normas sociais da época. Dentro do pátio dos homens havia um local chamado de santuário, que continha o altar dos holocaustos, onde se realizava os sacrifícios regularmente. Era uma estrutura imponente e central no templo, onde sacerdotes dedicados desempenhavam suas funções sagradas. Além disso, havia o santo lugar acessível apenas aos sacerdotes, onde ocorria os rituais diários de incenso e a troca de pães da proposição. No entanto, o lugar mais sagrado do templo de Herodes era o Santo dos Santos, o local onde a Arca da Aliança ficava no templo de Salomão original. No entanto, quando o templo de Herodes foi construído, a arca já havia desaparecido e o Santo dos Santos era apenas uma câmara vazia. O acesso a essa área era restrito ao sumo sacerdote, que estava somente uma vez por ano no dia da expiação para oferecer sacrifícios e fazer intervenções pelo povo. Intercessões, pelo povo. O terceiro tópico é a significância religiosa e política do templo. Amém? Glória a Deus. O templo de Herodes era o centro espiritual e religioso do judaísmo na época de Jesus. Era o lugar onde os judeus vinham para adorar a Deus, oferecer sacrifícios e buscar perdão pelos pecados. Era também um símbolo da identidade nacional judaica e da resistência ao domínio romano. A construção grandiosa e impressionante do templo era uma afirmação do poder e da autoridade de Herodes, bem como uma tentativa de ganhar o favor do povo judeu. No entanto, o templo também foi palco
de conflitos e tensões. Jesus confrontou as autoridades religiosas do tempo, denunciando a corrupção e o formalismo vazio que havia se inflamado na adoração. Ele realizou milagres e ensinou aos discípulos no pátio dos gentios, buscando trazer uma mensagem de transformação espiritual e justiça. A destruição do templo de Herodes em 70 d.C. pelos romanos, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, teve um impacto profundo na história e na cultura judaica. Foi um evento traumático que marcou o fim de uma era e o início de um período de exílio e dispersão para o povo judeu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aprendemos uma valiosa lição. Tudo aqui nesta terra passa, mas as palavras do nosso Deus nunca passarão. Amém? Mateus capítulo 24, eu vou deixar aqui, irmãos, onde Jesus fala esse texto, que eu disse, aprendemos uma valiosa lição, tudo aqui nesta terra passa, mas as palavras de nosso Deus não passarão. Mateus capítulo 24, verso 35, diz assim, meus irmãos, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, amém, glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, ele profetiza que esse templo ia ser destruído. Jesus profetiza que esse templo seria destruído. Jesus disse o quê? Os discípulos estavam impressionados com a beleza do templo. Na verdade, realmente, era um templo belo. Aí Jesus disse para mim terminar este estudo. Jesus disse, não ficará pedras sobre pedras que não serão derrubadas. Este templo no qual eu trouxe esse estudo, o templo de Herodes, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Fique com este estudo. Que Deus possa enriquecer o seu conhecimento. Que Deus possa abrir os seus olhos. Você que gostou deste vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Me ajuda muito, né? Para que esse canal, esse vídeo venha chegar a mais pessoas e que essas vidas venham ser tocadas através desta mensagem. Amém? Que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Em nome de Jesus.